Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do CFC Academy. Para você que está chegando agora, o meu nome é Claudinei Oliveira e eu venho aqui semanalmente trazendo assuntos que caem para as provas de concurso público, focado no cargo de contador, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla que se você está estudando, por exemplo, para analista de orçamento, para controlador interno, muito dos conteúdos que a gente aproveita aqui, que estudamos aqui, você também vai poder aproveitar na sua prova, porque a contabilidade pública e a administração financeira e orçamentária estão presentes na maioria das provas para essa categoria. Então, eu recomendo que vocês assistam a aula até o final, e eu sempre bato nessa tecla também que as aulas são uma sequência, e para fazer sentido para você, é ideal que após você ver essa aula, caso você tenha perdido alguma, você assista também as aulas anteriores. Então, por exemplo, nas aulas iniciais, nós pegamos ali desde as disposições preliminares, da 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e assim nós vamos seguindo até, por exemplo, a aula anterior, que foi o limite de despesa com o pessoal. Para que faça sentido alguns conceitos para você, você tem que ter a base ou entender da onde nós estamos tirando esses conceitos para até o estudo ele se aprofunde com o passar das aulas. Então, para hoje, nós pegamos aqui o regime financeiro e orçamentário e o exercício financeiro. Vamos ver alguma coisinha em relação ao patrimonial também. Dar uma pequena pincelada em relação aos conceitos com base na 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. E ao final da aula, como a gente sempre faz, vamos bater um pouquinho mais nas questões. Geralmente, eu trago 10 questões ali por aula. Para essa aula, como seria uma forma de revisão, porque alguns conceitos dessa aula a gente já viu, por exemplo, nas aulas anteriores, eu trouxe um número um pouquinho maior de questões, né? Nós vamos fazer 15 questões, com base também para poder rever algumas das coisas que a gente já viu em relação à parte orçamentária. Então, convido você a assistir essa aula até o final, acredito que vai te ajudar muito na sua prova, muito do que você vai ver aqui, com certeza vai estar na sua prova e vai te ajudar. Então, ajustando aqui, para quem não nos conhece, nós somos o CFC Academy, concursos públicos e o exame de suficiência. Então, você que está se graduando agora na ciência contábil, está no seu último ano, você já pode pensar, sim, no seu exame de suficiência para que você consiga o seu CRC, porque através do seu CRC serão abertas diversas portas em relação à parte profissional. Então, como você pode acompanhar também os nossos conteúdos no Instagram, você vai ver sobre a perícia contábil, perícia financeira, que você, a partir do momento que você seja formado, tem o seu CRC, você já pode fazer, você pode ser assistente técnico, você pode, como seria o meu foco aqui, estudar para os concursos públicos, ou pode partir já para o empreendedorismo, tentar abrir o seu escritório de contabilidade. E então, a ciência contábil, ela te dá um leque muito grande de oportunidades para que você possa ali construir sua carreira. E lembrando, claro, que um caminho não vai necessariamente anular o outro. Então, eu sempre bato nessa tecla que você pode ser concursado em um cargo, por exemplo, de 30 horas, que seria em média 6 horas diárias, trabalhar ali, um exemplo, no período da manhã, e à tarde você faz perícia, ou você tem o seu escritório de contabilidade também, nada te impede, e seria até melhor, porque a partir do momento que você já tem uma receita fixa, você pode ser um pouco mais arrojado em relação à captação de clientes, depois expansão da sua empresa, caso assim você desejar. Então, a minha intenção aqui, claro, o meu foco é falar mais de concursos públicos, o meu viés é sim de concurso público, mas eu nunca vou fechar ali as portas ou dizer para você que não vale a pena, porque vale a pena sim, tem muitas pessoas que conseguem viver ali de uma forma muito boa, focando nas perícias, como também tem pessoas que têm escritório de contabilidade que conseguem ali um tamanho muito considerável, então vai muito ali do seu foco. Claro que inicialmente o ideal é que você foque mais as suas energias em um caminho, mas um não vai anular o outro. Você pode sim ter esses dois caminhos, por exemplo, e ter as duas fontes de renda, o que vai te ajudar ainda mais. Como a gente sabe, ultimamente a parte financeira está bem complicada, acredito para todo mundo, ou para a maioria que esteja assistindo esse vídeo, e quanto mais fontes de renda você tiver, melhor vai ser para você e para sua família. Agora, continuando aqui, caso você queira conhecer
um pouco dos nossos produtos, ou se já conheceu, queira aprofundar um pouco mais, nós temos a comunidade do contador concursado, e lá o foco é exclusivo para concursos públicos focados no cargo de contador, porque tem toda essa estratégia, vamos colocar assim, em relação a isso. Você tem total possibilidade de sair da graduação e já conseguir, por exemplo, em alguns casos, em algumas cidades aqui do país, você já consegue o seu primeiro cargo como contador, assim, após formado, ganhando já seus 8.000. E geralmente é muito difícil que você consiga esses valores acabando de sair da faculdade na iniciativa privada, principalmente trabalhando ali para os outros. É um pouquinho mais difícil. Não vou dizer impossível, talvez tenha alguém que conseguiu. Não foi o meu caso e não foi o caso da maioria das pessoas que eu conheço. Geralmente ou partem para o concurso ou tentam ali de outra forma, mas o início sempre é um pouco mais difícil, isso para qualquer profissão. Então, além da comunidade do contador concursado, você também vai encontrar o método 3R, caso você não tenha ainda o seu CRC, e lá é um curso focado para você ser aprovado no seu exame de suficiência. Então, lembrando aqui que o exame de suficiência são 50 questões pela banca FGV, e isso é para que você consiga a sua carteirinha do CRC. Com ela, você vai poder ter ali algumas portas abertas em relação ao mercado de trabalho, vai poder ter mais atividades, ser responsável ali, assinar balanço, caso seja do seu interesse. Então, é algo que vai te abrir muito as portas. Isso num âmbito geral, tanto agora para perícia, como para concursos ou na iniciativa privada, caso você já tenha um trabalho, seja, por exemplo, assistente contábil, estagiário em algum escritório, você terá a possibilidade de galgar ali um cargo acima, subir um degrau na sua carreira. Então, é muito importante também que você, caso não tenha ainda o seu CRC, já comece a se movimentar pensando em tirar o seu CRC no futuro próximo. E nós temos também o CFC Questões, que é uma plataforma de questões muito boa, focada nas questões que você vai resolver na prova, seja para concursos, seja por exame de suficiência. Você vai encontrar lá diversos gráficos de desempenho, e eu sempre bato nessa tecla que o principal para você ser aprovado, agora falando da minha especialidade nos concursos públicos, é que você tenha bem detalhado quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. E assim você consegue armar algumas estratégias que vão te ajudar a chegar mais rápido na sua aprovação. Então, o CFC Questões ele é muito bom e ele vai te ajudar na sua aprovação, seja para o exame, seja para os concursos públicos. Você ter a oportunidade de mensurar o seu desempenho e ter lá uma plataforma com mais de 5.000 questões vai te ajudar muito nessa caminhada. E continuando aqui, para a aula de hoje, regime orçamentário, patrimonial e o exercício financeiro. E você que esteja me conhecendo agora, meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira me conhecer um pouco mais, no Instagram, meu Instagram é Claudinei Concursos, e também tem um canal no YouTube, Claudinei Concursos. Então, caso você queira acompanhar eu nas minhas redes sociais, você pode encontrar lá. Agora, qual que é o objetivo da nossa aula? Hoje nós vamos apresentar os conceitos e diferenças entre o regime orçamentário e patrimonial, além de explicar o exercício financeiro conforme exigido em concursos públicos da área contábil. E o nosso foco específico é na Lei de Responsabilidade Fiscal, para quem não conhece, é a 101 de 2000 e a Lei 4.320, que é a nossa lei do orçamento. E aqui, no setor público, compreende a forma como são reconhecidas e registradas as receitas e despesas. É essencial para interpretar corretamente a contabilidade e os demonstrativos. Essa aula aborda os regimes contábeis adotados no Brasil e o conceito de exercício financeiro, fundamentais para a compreensão da execução orçamentária e patrimonial. Quando a gente fala em relação à contabilidade pública, a gente vai ver muito essa diferença. Caso você já tenha visto a nossa outra aula, nós temos o PCASP. Deixa eu anotar aqui para você. O PCASP, que é o nosso plano de contas aplicado ao setor público. E lá nós temos a parte orçamentária, a parte patrimonial, bem dividida. Então nós temos ali 8 níveis de contas e ajudam ali a gente a preparar o orçamento e saber destacar onde vai ali
os ativos, a parte de controle, a parte de receita, é como, por exemplo, caso você esteja agora na iniciativa privada, a empresa que você trabalha, ela tem um plano de contas. Quando a gente fala em relação ao serviço público, nós também temos o nosso plano de contas, mas nesse caso específico, ele é unificado para o país todo. Então, seja uma prefeitura no Rio Grande do Sul, uma prefeitura no Acre, ou uma autarquia, por exemplo, no Piauí, todos usam o mesmo plano de contas para que seja mais fácil da elaboração do orçamento e para quando a gente for colocar ali de uma forma conjunta para que a União consiga elaborar o orçamento deles. Porque, para quem não sabe, isso frequentemente, tanto as prefeituras, câmaras municipais, autarquias, encaminham os seus orçamentos, isso para o Estado vai consolidar, pega ali de diversos municípios, todos os entes, consolida o orçamento do Estado, depois manda para a federação, e aí a União vai consolidar tudo e nós vamos ter ali o orçamento do país. E lá vai conter todas as receitas e todas as despesas de uma forma geral, e o PCASP ele veio para que facilite dessa forma. Até antes da adoção dele em relação ao país todo, tinha algumas contas diferentes, e isso dificultava um pouco quando seria feita essa consolidação em relação ao orçamento. Então, o PCASP ele veio para facilitar, e você vai ouvir muito isso na sua prova, porque geralmente é um tema muito corriqueiro em qualquer prova para contador que você conheça, no mínimo a estrutura do PCASP. Tem algumas bancas que elas aprofundam um pouco no conhecimento, e aí acabam dificultando um pouquinho, mas o tema em si, ele é bem simples e você consegue pegar com uma certa facilidade. Aí vai depender da banca como ela vai querer abordar esse assunto, se é da pior forma possível ou de uma forma mediana, mas em geral é um assunto que você vai conseguir pegar com uma certa tranquilidade. E em relação ao planejamento e a execução orçamentária também é algo que você vai ver muito nas provas, no seu tempo de estudo, é algo que você tem que estar muito afiado, porque tem uma grande recorrência nas provas de concurso quando a gente fala em planejamento e execução orçamentária, que no PCASP são os níveis 5 e 6. Agora, continuando aqui, nós temos o regime orçamentário, que por definição, o regime orçamentário trata do reconhecimento da receita e da despesa pública conforme a Lei 4.320. Ele define quando as receitas e as despesas devem ser consideradas para fins de execução orçamentária. Então, lembrando que essa Lei 4.320 é a lei do orçamento, é a lei que a gente vai se basear em muitas coisas, e ela foi criada no ano de 64, existem rumores que deveriam ter uma nova lei que seria modificada, até o momento essa é a atual, e é essa que você precisa saber ali de ponta a ponta, porque toda prova tem alguma coisa em relação a ela, ou a lei de responsabilidade fiscal. São as principais leis. Então, mais uma dica aí para você anotar, caso você esteja anotando ali no seu material. A lei 4.320 e a lei de responsabilidade fiscal são as que você vai precisar mais para sua aprovação. Então, começa o seu estudo por elas. Depois você vai pegar a lei de licitações, depois você vai se aprofundar também no PCASP, também vai ter improbidade administrativa, outras leis em si, mas essas duas são as principais. Toda prova vai ser baseada nessas leis. Então, você dominando elas, você já vai estar um passo à frente dos seus concorrentes. E aí tem, claro, as questões que nós chamamos de conhecimentos básicos, que é português, matemática, informática, aquilo que cai para todas as provas, então você também tem que estar num nível competitivo em relação a esses temas, porque isso também conta pontos e pode definir ali a sua classificação final. E continuando aqui na parte orçamentária, nós temos os princípios, baseado no regime de caixa. A receita orçamentária ela é reconhecida quando arrecadada, entrada dos recursos nos cofres públicos. Então, um exemplo prático. Na sua cidade, por exemplo, teve ali um morador que tem o IPTU no valor de R$1.000. O IPTU seria referente ao ano de 2024, mas esse IPTU não foi pago no ano de 2024, foi pago no ano de 2025. Então,
a prefeitura ela só vai reconhecer aquela receita, no caso desse exemplo, uma receita tributária, no ano de 2025, porque nesse exemplo, como eu falei, foi pago no ano de 2025. Então, regime de caixa é quando o ente ele arrecada aquele valor, ele contabiliza sendo daquele ano que foi arrecadado. E a despesa orçamentária, ela é reconhecida da saída dos cofres públicos. Isso se fosse no regime de caixa. Nós temos também o regime de competência. Então, por exemplo, uma despesa que a gente tem para pagar, por exemplo, um aluguel de outubro de 2024, caso não tenha sido pago, a gente vai considerar a competência. A competência daquela despesa seria, nesse exemplo, o mês de outubro de 2024. Então, a receita é por regime de caixa e a despesa é por regime de competência. Aqui veio tudo junto só para exemplificar como seria, porém, quando a gente fala em relação às contas públicas, receita é regime de caixa, despesa é regime de competência. Agora, aqui importante para vocês, o regime orçamentário é legal. Quando a gente fala em relação a legal, a gente fala sobre o princípio da legalidade, então é tudo baseado em lei. Como você vai ver, eu cansar de falar em relação à Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, é tudo baseado na parte da legalidade e vinculado à execução do orçamento público. E você tem que tomar cuidado em relação a não confundir os regimes. Aqui fala contábil e patrimonial, mas um exemplo que cai muito nas questões é esse regime de caixa, competência para receita e para despesa. Então, não confunda eles. A receita é quando for arrecadada e a despesa é de quando ela pertence. Agora, o regime patrimonial, ou conhecido também como regime contábil, a definição dele é o regime contábil usado para a elaboração das demonstrações contábeis, conforme a NBCT 16, a contabilidade pública adota o regime de competência, como eu falei, em relação às despesas, feito o regime de competência. Então, os princípios, a receita é reconhecida no momento em que é gerada, independente do seu recebimento, e a despesa é reconhecida quando incorrida, independente do seu pagamento. Nesse caso, é de uma forma mais conceitual, mas segundo a lei, ela não é praticada dessa forma. Então, aqui nós temos o princípio e a parte conceitual dela, mas na aplicação legal dela seria referente às receitas, são o princípio de caixa e as despesas são regime de competência. Agora, sobre o exercício financeiro, e aqui nós temos, de acordo com o artigo 34 da Lei de Responsabilidade, da Lei Orçamentária, que é 4.320, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Então, o início, 1º de janeiro, e o término dele é 31 de dezembro. Então, caso caia alguma questão para você confundida em relação às datas, nesse caso, é bem fácil de você se lembrar. O exercício financeiro, ele coincide com o ano civil, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aqui as características, não existe a prorrogação do exercício financeiro, as despesas devem ser empenhadas dentro do exercício e algumas receitas podem ser recolhidas após os exercícios, que seria os restos a pagar. Então, em relação à parte de restos a pagar, como vocês podem ter visto na aula anterior, nós temos os restos a pagar processados e os não processados. Quando a gente fala em relação à despesa, ele tem que seguir aquela sequência correta, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, quando uma despesa ela tem a liquidação, mas não foi paga ainda, é considerado restos a pagar. E quando ela não teve nem a liquidação e acabou o exercício financeiro, aí ela vira uma DEA, que é despesas de exercícios anteriores. E ali tem a base legal em relação a quanto tempo daqueles restos a pagar eles podem ser cancelados, mas para início, assim, para você colocar no seu material de estudo, só você saber a definição de cada conceito já vai te ajudar muito. Então, o que é restos a pagar, o que são restos a pagar processados ou não processados, o que é uma despesa
de exercícios anteriores, o que é o empenho, liquidação, e não confundir em relação à ordem desses conceitos, isso já vai te ajudar bastante. E depois você vai se aprofundando em relação aos conceitos. Você já deve ter visto, por exemplo, ou caso não tenha visto, eu convido você a dar uma olhadinha no Instagram do CFC Academy, e lá eu coloco diversas dicas em relação aos conceitos. Então, ele não seria nenhuma forma muito aprofundada, é para você conhecer o que é, para que serve e como se aplica. Então, vamos pegar esse exemplo do slide anterior. O que seria o empenho? Empenho é uma ordem de pagamento exarada por uma autoridade, geralmente ordenador de despesa, e aquilo vai ser pago. E ele entra nos processos, caso você não viu, tem o nosso vídeo anterior que fala sobre a parte da despesa orçamentária, qual é o processo, que é o empenho, liquidação e pagamento. Mas você sabendo essas palavras técnicas para quem está chegando agora e começando os estudos, é muito importante, porque em alguns casos, na contabilidade pública, ela é bem diferente em relação à contabilidade privada. Então, tem alguns nomes técnicos que você pode acabar se confundindo e perdendo pontos na prova. Um outro que me veio à memória, que não tem muito a ver em relação às despesas, mas também é algo que gera muita confusão, é a dívida ativa. A dívida ativa, quando a gente fala em relação ao órgão público, é algo positivo. É aquela dívida que nós temos para receber. Então, em algumas questões, alguns candidatos acabam se confundindo em relação à dívida ativa e colocam como se fosse um passivo. E nesse caso não seria, e isso faria com que você acabasse errando essa questão por interpretar o conceito de uma forma equivocada. Então, nesse exemplo de dívida ativa, você não pode confundir sendo algo do passivo. No caso, dívida ativa é do ativo. E aqui nós temos uma tabelinha em relação à comparação do regime orçamentário com o regime patrimonial. Temos aqui as características, o orçamento e o regime patrimonial. Então aqui a receita, ela é quando entra, ou seja, é o regime de caixa, e pela parte patrimonial seria quando é gerada. E a despesa, aqui está quando sai, mas lembrando que é o regime de competência, então ela foi lançada em outubro, aquela despesa ela é referente a outubro, por mais que ela tenha sido paga, no exemplo, no ano seguinte, em fevereiro, por exemplo, é uma despesa referente a outubro do ano anterior. A finalidade, temos aqui a execução do orçamento, e no regime patrimonial as demonstrações contábeis, e a nossa base legal é a 4.320 em relação à parte orçamentária, e do regime patrimonial nós temos as normas brasileiras de contabilidade, o plano de contas aplicado ao setor público e o MCASP, que para quem não conhece é um manual de contabilidade aplicado ao setor público. Então, passo a passo do que você precisa fazer na contabilidade pública tem no MCASP. Seja ali como você vai montar um balanço detalhadamente, passo a passo, tem tudo lá. E ele é atualizado ano a ano pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, caso você não tenha visto ainda, eu convido você a dar uma olhadinha. Acredito que seja um dos primeiros links do Google. Anualmente, o governo ele vai disponibilizando o MCASP para o ano seguinte e ele também cai ali muitas questões dele para as nossas provas de concurso para contador. E também já fiz alguns vídeos em relação a ele, em relação ao balanço patrimonial, o balanço financeiro, o balanço orçamentário, para você entender cada uma dessas demonstrações, como ela é montada, quais contas a gente usa para montar e qual a finalidade de cada uma. Então você ter bem definido assim, cada conceito, cada demonstração para que ela serve, já evita com que você caia algumas pegadinhas de algumas bancas e vai te ajudar muito no seu desempenho. Então, continuando aqui, temos aqui uma implicação prática, contabilidade aplicada, regime de caixa para execução orçamentária, regime de competência para fins contábeis, ou seja, como a gente viu, o regime de caixa para receita e o regime de competência para a nossa despesa. E aqui embaixo nós temos um exemplo de como foi feito. E agora eu separei aqui algumas questões
para a gente resolver junto, para entender um pouco na prática de como são ali as questões, como elas caem, algumas pegadinhas que a banca faz. Então eu separei 15 questões para a gente resolver junto. E eu sempre gosto de bater nessa tecla. Caso você esteja pegando agora esses conceitos, lembro para você que a maior parte desses vídeos é sim uma parte introdutória para você que está iniciando os seus estudos para concurso público. Então, você não precisa se preocupar em relação à quantidade de acertos. Claro, é importante você acertar, mas nesse primeiro momento, você tem que descobrir o porquê você acertou, o porquê você errou, o que você está confundindo, se foi uma falta de atenção, se foi alguma anotação errada que você fez no seu material, ou se você está com uma dificuldade em um tema específico, está confundindo, por exemplo, como eu falei no slide anterior em relação à dívida ativa. Então, quando você consegue mapear qual é a sua dificuldade, o que está atrapalhando ali o seu desempenho, você consegue sanar aquele problema e ali a sua média de acertos vai aumentando e você vai ficando cada vez mais competitivo nas provas. E por falar em provas também, eu sempre recomendo, e é uma coisa que o Felipe também bate na tecla dos conteúdos que ele faz, é que se não for uma loucura financeira, ele sempre usa esse termo, você deveria fazer todas as provas que forem possíveis. Então, claro, tem algumas regiões que têm menos concursos, mas tem algumas regiões muito boas para concurso. Então, se for possível você ir fazer a prova, claro, se for muito longe, não vai valer a pena para quem está iniciando gastar com hotel, com deslocamento. Mas caso não seja tão longe, seja possível você ir, faça as provas, por mais que você esteja no início dos seus estudos, se você não for gastar muito em relação à parte financeira, para você começar a pegar a experiência de prova. Você vai ver ali os candidatos, ver como é o dia a dia da prova, como é o concurso. Você vai mapear o seu desempenho também, desde a sua primeira prova. Você já vai mapear onde você foi bem, onde você foi mal, onde você está errando, aonde você tem que melhorar. E aí você vai pegando esse feeling em relação à resolução de provas. Até futuramente, depois que você já tiver estudado todo o conteúdo, também tem algumas dicas em relação à técnica de chutes. E isso é muito importante e pode te dar mais alguns pontos. Então, quando você já está com uma média muito alta e tem ali algumas questões que você não consegue acertar, é possível que você acerte, por exemplo, no chute. E por que eu digo para você pegar essa técnica de chute no final? Porque vão ter ali algumas pessoas que vão para a prova pensando só na técnica de chute, como a gente vê em alguns casos o pessoal falando. Mas você precisa ter uma base teórica para poder acertar alguma coisa para depois focar no chute. Se inicialmente você já vai pensando no chute, você está tirando a responsabilidade de você, daquilo que você consegue controlar e jogando para a sorte. E geralmente quando a gente depende da sorte, principalmente nos concursos, nem sempre a gente consegue. Pode algum dia ou outro alguma pessoa conseguir, mas em regra não podemos depender da sorte e temos ali que focar naquilo que a gente consegue controlar, que é fazer um estudo de boa qualidade, fazer uma boa preparação e chegar de uma forma competitiva no dia da prova. Tem algumas outras dicas também que eu sempre gosto de trazer em todas as aulas, que é em relação a ter uma boa alimentação, ter boas noites de sono, fazer atividade física. Claro que na medida do possível, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm o trabalho que fica um pouco mais longe da sua casa, tem ali o tempo de deslocamento, acaba ficando um pouco mais corrido para fazer uma academia, fazer um exercício, ou até mesmo ter uma alimentação saudável. Às vezes a pessoa come um salgado, sai do trabalho e está ainda no último ano da faculdade, depois vai para a faculdade. Fica um pouco mais difícil, sim, mas você vai fazer o melhor dentro da medida que você consegue. Então, caso você não consiga ter uma rotina igual seja a perfeita, vamos colocar assim, a adequada, você vai fazer o seu melhor. Você vai fazer aquilo dentro das suas possibilidades, aquilo que você consegue. E aí, você com certeza também, se for do seu objetivo, se for a sua principal vontade, você vai conseguir também, vai chegar o dia da sua aprovação. Claro que cada um tem ali a sua curva de aprendizado e tem a sua curva de desenvolvimento. Pode ser que alguma outra pessoa consiga antes de você, mas evite fazer esse tipo de comparação, porque isso pode acabar te fazendo mal e geralmente faz muito mais mal do que bem. Então, não fique se comparando ali com outras pessoas, e você faz o seu melhor e segue em busca do seu objetivo com foco que vai dar tudo certo.
Agora, indo aqui para a primeira questão, a contabilidade pública adota qual regime contábil para o registro das variações patrimoniais? Então, nós temos A, caixa, B, misto, C, competência, D, financeiro e E, modificado. Então, se a gente for analisar as alternativas, em relação ao regime de caixa, como a gente viu, ele é focado, voltou o slide aqui, ele é focado no recebimento da receita. E nesse caso aqui, o comando da questão está falando para o registro das variações patrimoniais. Então, nesse foco, o misto não faria sentido, o modificado também não, e o financeiro também não. O nosso gabarito é a alternativa C, que é o correto. No máximo, ali no pior dos cenários, você ficaria em relação dúvida entre a alternativa A, que é o regime de caixa, mas para essa questão, o nosso gabarito é a letra C, regime de competência. 2. De acordo com a Lei 4.320, o exercício financeiro da administração pública tem início e fim, respectivamente, em... Então, aqui, ele está perguntando em relação ao exercício financeiro. Qual é a vigência dele? Qual é a data dele? Então, a gente vai pegar aqui a alternativa A, de 1º de julho a 30 de junho. B, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. C, de 1º de abril a 31 de março. D, de 1º de outubro a 30 de setembro. E E, de 1º de junho a 31 de março. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa B de bola, de 31 de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Gabarito letra B. Então, questão 3. No regime orçamentário, a despesa é reconhecida quando? Alternativa A, a nota fiscal é emitida. Alternativa B, quando o contrato é assinado. Alternativa C, quando a despesa é liquidada. Alternativa D, quando a despesa é paga. E a alternativa E, quando a despesa é empenhada. Então, nesse caso aqui, nós já podemos descartar a A e a B. E agora nós vamos analisar a letra C, D e E. E aqui a gente vai aproveitar dessas alternativas para se aprofundar um pouquinho nos conceitos. Então, quando a gente fala em relação ao regime orçamentário, e principalmente na parte da despesa, nós sabemos que tem o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, ele segue essa sequência: empenho, liquidação e o pagamento. A gente não pode fazer o pagamento antes que seja feito a liquidação. E a gente não pode fazer a liquidação depois que é feito o pagamento. E também nós não podemos fazer o pagamento antes que tenha feito o empenho. Então, a despesa ela necessariamente precisa seguir essa sequência. Então, quando a gente fala assim, de reconhecer uma despesa quando ela é liquidada, não faria sentido porque a liquidação ela está depois do empenho, como a gente pode ver. Então, já é uma alternativa que a gente pode descartar. E seguindo nessa mesma linha, a gente poderia descartar a alternativa D, que fala que é quando a despesa é paga, porque, lembrando, o pagamento ele vem depois do empenho. Então, também não faria sentido. A gente precisa reconhecer uma despesa, que é o nosso comando da questão, a parte principal da questão, quando a despesa ela é empenhada. Porque ela pode ser empenhada e não ser liquidada, como a gente viu aqui. Ou ela pode ser liquidada e empenhada, mas ela pode não ser paga. Mas mesmo assim a gente tem que reconhecer essa despesa. Então o gabarito correto dessa alternativa é letra E.
nós faremos o reconhecimento quando a despesa é empenhada. Próxima questão. Em qual regime a receita é reconhecida no momento em que nasce o direito de recebê-la, independente do seu recebimento? Então, alternativa A, orçamentário, B, financeiro, C, de caixa, D, patrimonial e E, empenho. Aqui nós podemos riscar já a alternativa E, que fala de empenho, porque o empenho tem a ver com a despesa, e como a gente viu aqui, o que a gente está procurando para essa questão é sobre a receita. Então, a alternativa E não faria sentido. Então, quando a gente vê aqui que fala quando nasce o direito de recebê-la. Então, na alternativa C, como a gente viu lá, o regime de caixa, só é reconhecido quando efetivamente é recebido. Então, nesse caso, não faria sentido também, porque aqui está falando quando nós iniciamos no direito de receber essa receita. Então, o regime de caixa também não faria sentido. Sobraria a letra A, B e D. Que para esse caso, o nosso gabarito é a alternativa D, patrimonial. Porque nasceu o direito de receber, essa receita já vai para as nossas demonstrações, que como um ativo, né, nós temos esse direito, porém, só pelo outro regime, né, pelo regime de caixa, seria só quando a gente recebesse. Mas nesse caso, a alternativa correta é a alternativa D, patrimonial. 5. Assinale a alternativa sobre o exercício financeiro conforme a Lei 4.320. Pode ser prorrogado em caso de calamidade pública. É encerrado após o julgamento das contas pelo TCU. Corresponde ao período de 12 meses contado a partir de abril. Coincide com o ano civil. E varia de acordo com o ente federativo. Como a gente vê aqui na alternativa A, pode ser prorrogado em caso de calamidade pública. Nesse caso, ele não fala referente ao exercício financeiro. Então, essa alternativa está errada. B. É encerrado após o julgamento das contas pelo TCU. Nesse caso, não faria sentido, por mais que sim, depois que acaba o exercício financeiro, é encaminhado para os tribunais respectivos. Nesse caso da questão falava do TCU, mas quando a gente fala, por exemplo, dos órgãos estaduais, as contas são julgadas, né, pelos tribunais estaduais. Então também não faria sentido nesse caso. Só encerrar o exercício após o julgamento. Corresponde o período de 12 meses contados a partir de abril. Então o problema dessa afirmativa está em a partir de abril. Então a gente pode riscar ela também. Coincide com o ano civil, é o nosso gabarito, como a gente viu, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e varia de acordo com o ente federativo, também não faria sentido, porque a gente tem que lembrar do princípio da unidade. Então, o orçamento, ele tem que ser único. Então, não faria sentido eu ter um ente que o exercício financeiro é de janeiro a dezembro e o outro que seja, por exemplo, de fevereiro a janeiro. Como a gente poderia ter certeza em relação àquelas receitas, àquelas despesas? O orçamento do Brasil ficaria uma bagunça se cada cidade seguisse um período diferente. Então, nesse caso, todos coincidem com o ano civil, lembrando do princípio da unidade. O orçamento ele é único. Então, alternativa D.
Agora a próxima questão. Quando uma despesa é liquidada em dezembro, mas paga em janeiro, o reconhecimento do regime de competência correto é em... Então, lembra da pegadinha que eu falei para vocês na parte conceitual da aula no início. Uma despesa, ela é liquidada em dezembro, mas é paga em janeiro. O reconhecimento no regime de competência é em... Aí temos a alternativa janeiro, fevereiro, dezembro, no momento do empenho, e quando autorizado pelo ordenador. Nesse caso, janeiro não faria sentido, porque a gente, quando fala em relação à despesa, não contamos em relação ao pagamento. Fevereiro também não tem a ver com a questão. Lembrando, dezembro foi feita a liquidação, poderia gerar uma dúvida para você, mas também não é o nosso gabarito. No momento do empenho, esse é o nosso gabarito, a alternativa D, e quando autorizada pelo ordenador. Pode ser que o ordenador de despesa autorize no último dia do mês e ela seja empenhada, por exemplo, no dia seguinte, e aí ela pertenceria ao mês seguinte. Então, nesse caso, seria no momento do empenho. Opa! No momento do empenho, nosso gabarito, letra D. Gabarito da questão 6, alternativa D. Questão 7, assinale a afirmativa incorreta. A contabilidade pública utiliza o regime de competência para as demonstrações contábeis. B, o regime orçamentário é utilizado para a execução orçamentária. C, o regime de caixa reconhece receitas quando são arrecadadas. D, o regime de competência reconhece as despesas quando são pagas. E a alternativa E, o exercício financeiro inicia-se em 1º de janeiro. Então, a alternativa A, ela está correta, mas lembrando que nós estamos procurando a incorreta, então podemos descartar. O regime orçamentário é utilizado para execução orçamentária, sim. C, o regime de caixa reconhece as receitas quando são arrecadadas, sim. D, o regime de competência reconhece as despesas quando são pagas. Esse aqui é o nosso gabarito. Letra D. Questão 8. Qual item a seguir caracteriza corretamente o regime de competência na contabilidade pública? Alternativa A, a receita reconhecida apenas quando é paga. B, a despesa reconhecida quando autorizada. C, a receita reconhecida no momento da arrecadação. D, despesas reconhecidas quando empenhadas. E E, receita reconhecida após o pagamento da guia. Então, aqui na alternativa 8, na questão de número 8, nosso gabarito é a alternativa D. Nove. Uma despesa foi empenhada em dezembro, liquidada em janeiro e paga em fevereiro. De acordo com o regime orçamentário, quando ela será reconhecida? Então, a alternativa A, dezembro.
Alternativa B, janeiro. Alternativa C, fevereiro. D, no mês da liquidação, e E, no encerramento do exercício. Então, podemos descartar aqui do encerramento do exercício. No mês da liquidação também não faria sentido. E aqui, como da questão disso foi liquidado em janeiro, então a alternativa B também podemos descartar. E ela ser paga em fevereiro também não faz sentido. Então poderíamos descartar aqui a alternativa C. O que nos sobra é a alternativa A, em dezembro, porque foi quando a despesa foi empenhada. É uma despesa referente a dezembro. Então, nosso gabarito é a alternativa A. 10. Sobre os regimes contábeis utilizados no setor público, é correto afirmar: A. O regime de competência é usado para execução do orçamento. B. O regime orçamentário utiliza critério de competência. C. O regime de caixa considera o momento da arrecadação da receita. D. O regime patrimonial é baseado em caixa. E E. O regime misto é adotado na contabilidade pública. Logo de cara, a gente pode descartar a alternativa E em relação ao regime misto. O regime patrimonial ser baseado em caixa também podemos descartar. O regime de caixa é considerado no momento da arrecadação da receita? Sim. O regime orçamentário utiliza o critério de competência? Esse geraria uma dúvida. O A, o regime de competência é usado para a execução do orçamento. A parte orçamentária, não. Para essa questão, vamos colocar assim no melhor dos cenários, ficaria dúvida entre a B e a C, mas o nosso gabarito mesmo é a alternativa C. Questão 11. O reconhecimento da receita no setor público para fins contábeis e não orçamentários deve ocorrer quando a despesa é arrecadada, quando prevista, C, quando há disponibilidade de caixa, D, quando nasce o direito de recebê-la, e E, quando lançada na LOA. Então, como aqui no cômodo da questão eles destacam para fins contábeis e não orçamentários, como a gente pode ver aqui na alternativa E, quando lançada na LOA, seria a mesma coisa de prevista, porque como vocês devem ter visto na aula anterior, a LOA ela faz a previsão das receitas e das despesas. Então, como não faz sentido a alternativa E, como a alternativa E não faz sentido, podemos descartar também a alternativa B. Em uma situação normal, a receita seria quando ela é arrecadada, mas como ele destaca aqui, é para fins contábeis e não orçamentários. Então, nesse caso, seria quando nasce o direito de recebê-la. É o nosso gabarito. Então, a alternativa A seria uma pegadinha. E a C, facilmente poderíamos descartar, porque fala quando há disponibilidade de caixa. Então, o nosso gabarito dessa questão é a alternativa D. Questão 12. O pagamento de uma despesa sem a devida liquidação fere qual princípio? Então, aqui eu venho destacar uma coisa bem importante para vocês. Como vocês podem ver, às vezes a resolução de uma questão vai te ajudar nas próximas questões. E isso te ajuda também no dia da prova. Algum conceito que você está em dúvida ou não tem toda certeza, uma outra questão pode te ajudar a resolver uma questão que você pulou.
Então, por isso eu volto a bater na tecla que eu falei ali um pouquinho atrás no vídeo, falando sobre você deixar por último para aprender técnicas de chute, tanto para aprender para fazer na prova, como também no momento da sua prova. Não vale a pena você ficar chutando qualquer questão que você não saiba. Deixa por último para chutar, porque pode ser que uma questão um pouco mais à frente te ajude em uma que você deixou em branco. E aí, ao invés de você perder aquele ponto ou arriscar chutar errado, depois você ganha um ponto que você não necessariamente conseguiria. Então, isso é muito importante. E por que disso? Essa questão aqui, nós já vimos ela agora anteriormente, de uma outra forma. Então, o pagamento de uma despesa sem a devida liquidação. Qual princípio é ferido? Universalidade? Como a gente viu quando a gente estudou sobre os princípios, a universalidade fala que o orçamento tem que ter todas as receitas e todas as despesas. Então não faria sentido. Legalidade? Sim. Princípio da competência, como a gente viu, não. Anualidade também não. E exclusividade também não. O nosso gabarito aqui é a alternativa B, legalidade. Então, reforçando mais uma vez, não pode ser feito o pagamento de despesa sem a devida liquidação. Isso fere o princípio da legalidade. Alternativa B. Questão 13. No regime orçamentário, a receita é reconhecida: A. Quando prevista na LOA. B. Quando arrecadada. C. Quando empenhada. D. Quando liquidada. E E. Quando transferida. Eu sempre respondo as questões dessa forma. Então eu pego aquelas alternativas mais absurdas e já elimino, porque caso você fique em dúvida ou não tenha total certeza ali daquele gabarito, no mínimo você já elimina 50% das chances de chutar errado. Então, quando a gente fala em relação a empenho, estamos falando de despesa, e como aqui nós estamos falando no cômodo da questão sobre receita, já podemos descartar C e D, que fala sobre conceitos de despesa. Aí sobraria A, que é quando é prevista na LOA, B quando é arrecadada e E quando é transferida. Nesse caso, a LOA também não se enquadraria, e o nosso gabarito para essa questão é a alternativa B, quando a receita é arrecadada, porque, lembrando mais uma vez, pela Lei 4.320, pertence ao exercício as receitas nele arrecadadas. Então, vamos considerar a receita no momento da arrecadação. Você esqueceu de pagar o seu IPTU de 2020, foi pagar só em 2025, por mais que seja o IPTU de 2020, a receita vai ser contabilizada para aquele órgão, para a prefeitura, no ano de 2025. Então, as receitas são nele arrecadadas e as despesas são no momento do empenho. Então, nosso gabarito, letra B. 14. De acordo com o regime de competência, destacar aqui o que o comando pede com o regime de competência, a despesa é contabilizada no momento do pagamento, quando houver disponibilidade de recursos, quando ocorrer o fato gerador, quando autorizado pelo ordenador, quando escrita em restos a pagar. Então essa questão é uma questão muito boa para a gente treinar os conceitos, porque aqui ele traz diversos conceitos que a gente pode recapitular e utilizar como revisão. Então você pode ver que uma questão você consegue recapitular 5 assuntos. Então, regime de competência. Faria sentido ser a alternativa A no momento do pagamento? Não, porque no momento do pagamento seria regime de caixa. Então, podemos descartar. Quando houver disponibilidade de recursos, também não faz sentido, porque se aquele órgão estiver passando por algum problema e não tiver recursos para esse momento específico, nós só vamos reconhecer aquela despesa quando tiver recursos? Também
Não faria sentido, a B pode descartar. Quando ocorrer o fato gerador? Sim. Um exemplo que a gente pode ter aqui, salários. Então, esse vídeo ele vai ao ar no mês de junho. Então, vamos supor que acabou o mês de junho. Aquele órgão já tem que contabilizar que ele tem que pagar salários. Mesmo que não tenha recursos para pagar os salários, tem que contabilizar uma despesa com salários. Ou mesmo que não vá pagar agora, então tem que ser contabilizado aquela despesa com salários. Então é quando ocorre o fato gerador, nesse caso. Um exemplo que você pode colocar aí no seu material de resumo é o pagamento de salários. Quando autorizado pelo ordenador, nesse caso também não, porque o ordenador de despesa ele pode acabar demorando para autorizar alguma despesa, então você não vai só contabilizar quando for autorizado, você vai contabilizar conforme o regime de competência. E aqui, mais um conceito que a gente pode recapitular, quando inscritas em restos a pagar. Então a gente vai lembrar em relação àquele processo das despesas. E como que é o processo da despesa? Empenho, depois do empenho tem a liquidação e depois o pagamento. E aí, findando ali o ano, aquele exercício, vamos exemplificar aqui, por exemplo, o ano acabou aqui, 31 de dezembro. O que não foi pago aqui vai virar o RP, que são os restos a pagar. E aí nós dividimos os restos a pagar em processados e não processados. Então vamos colocar aqui processados e não processados. Então, de novo, o que seriam os restos a pagar? As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. Essas despesas viraram restos a pagar. E aí, se essa despesa já foi liquidada, viram restos a pagar processados. E se ela não foi liquidada ainda, viram restos a pagar não processados. Simples assim. E aí, caso ela não tenha sido empenhada, também tem o outro tipo, que é a DEA. Que isso já cai um pouquinho menos em provas, porque isso aqui é muito frequente no seu dia a dia, no trabalho. O DEA já não é muito. Mas o que seria o DEA? Despesas de exercícios anteriores. Então são casos muito específicos, você vai se deparar pouco se comparado com os outros. Então, para o seu material de resumo, para o seu estudo, para as provas, foca nisso aqui. Nessa sequência, empenho, liquidação e pagamento. E aí restos a pagar, processados e não processados. E aqui essa alternativa está errada, o nosso gabarito, letra C. 15. Qual alternativa diferencia corretamente os regimes de caixa e competência? A. O regime de caixa reconhece receitas e despesas pelo fato gerador. B. O regime de competência reconhece transações apenas quando houver o pagamento. C. O regime de caixa não é utilizado na contabilidade pública. D. O regime de competência independe da entrada e saída de caixa. E ambos regimes são usados exclusivamente pela execução orçamentária. Então vamos lá, alternativa A. O regime de caixa reconhece receitas e despesas no fato gerador? Não, o regime de caixas não reconhece receitas e despesas. As despesas são por competência e as receitas são por regime de caixa. O bom é que a gente vai rever muito esses conceitos, vai ficar muito bem fixado, você nunca vai mais errar, nunca mais vai errar esse tipo de questão quando cair na sua prova. E você pode pegar lá no CFC Questões, pegar uma prova anterior da sua prefeitura, da sua câmara, da cidade ao lado, toda a prova de contador cai coisas sobre Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, alguma coisinha sobre licitações e direito administrativo. Isso é o básico
dos conhecimentos específicos do cargo de contador. E aí tem PECASP também, outras coisas, lei de improbidade administrativa, mas esse núcleo duro ali é o principal. E aí depois você vai focando também em português, matemática, informática, e você, em pouco tempo, como o Felipe diz, em 1 ano de estudos, dependendo ali do seu conhecimento, da sua base, até menos que isso. Acredito que eu vi um conteúdo do Felipe falando do concurso, o primeiro que ele foi aprovado, que foi com 6 meses de estudo. Então você percebe que é possível sim. Claro que você não vai pegar esse exemplo para se comparar, né? A comparação, em alguns casos, pode acabar te desmotivando, mas você pode pegar esses exemplos para se inspirar. Então, por exemplo, eu também tive uma quantidade grande de aprovações em um período relativamente curto, mas foram ali algumas questões que me ajudaram em relação à minha aprovação. Então, por exemplo, para os que não me acompanham, por exemplo, nas redes sociais, eu também tenho outras formações, então a minha graduação em contabilidade foi posterior às minhas outras graduações. Então, quando eu estudei para o cargo de contador, eu já tinha ali uma base, por exemplo, em português, matemática e informática, porque eu já fazia ali outros concursos. Já tinha até tido aprovações, então isso ajudou a ser um pouquinho mais rápido. Sem contar também que no trabalho, eu lembro muito dessa época intensiva que eu fiz, eu tinha um período de férias para vencer, e já estava, para vencer eu teria que tirar ali compulsoriamente, e apareceu uma prova boa para eu fazer. Então eu consegui uma certa liberação, com uma certa facilidade no trabalho, para ter o período de férias junto com a prova, porque já não tinha outra opção, eu tinha que tirar naquela época. Então, por isso que eu falo que certas coisas a gente não consegue controlar. Por um acaso, quando estava para vencer o meu segundo período de férias, saiu um edital muito bom e eu já tinha que tirar férias. Então, aquilo me ajudou, porque em alguns casos, acredito que todo mundo saiba, ou já deve ter passado por isso, ou conhecer alguém que passou, você escolhe um mês para tirar férias e naquele determinado mês a sua chefia não permite que você tire férias. Então você quer tirar em um período X, seja para ficar com seus pais, com seus filhos, ou fazer uma viagem, e você tem ali seu período de férias recusado. E isso atrapalha bastante, eu diria. Então, para esse caso específico que eu estou falando para vocês que aconteceu comigo, não tinha como ser recusado porque ela já estava para vencer. Então, isso era uma coisa que eu não tinha controle. A prova, o edital surgiu junto com o vencimento do meu período de férias. Então, às vezes, a gente fazendo tudo certo, ainda podemos contar com a sorte, como dizem ali as pessoas, a sorte procura os preparados, vamos colocar assim. Então, isso pode também te ajudar. Agora, voltando aqui para a questão, alternativa B, o regime de competência reconhece transações apenas se houver o pagamento. Então, também não, porque ele fala que reconhece apenas se houver o pagamento. Então, quer dizer que se não houver o pagamento, não vai reconhecer? Não faria sentido. C, o regime de caixa não é utilizado na contabilidade pública. Podemos descartar também, porque a gente viu que para a receita nós consideramos por regime de caixa. D, o regime de competência independe da entrada ou de saída. Certo? É o nosso gabarito. Por quê? Vamos supor que a gente empenhou ali e teria que fazer o pagamento, mas na data específica o seu órgão não tinha recursos. Não é porque não foi pago que a gente não vai reconhecer, porque senão o balanço teria ali diferença. Não estaria trazendo de forma correta a situação financeira daquele ente. Então, o nosso gabarito é a letra D. E aqui a letra E para a gente terminar. Em ambos os regimes são utilizados exclusivamente pela execução orçamentária. Então, qual o problema dessa questão? Exclusivamente pela execução orçamentária. Isso tornou a alternativa toda errada. Então, nosso gabarito para essa questão, letra D. Então, por hoje é só. Eu espero que essas 15 questões que nós fizemos tenham te ajudado.
Caso você achou muito rápido, convido você a rever esse vídeo, assistir as nossas outras aulas também, que nós sempre trazemos um conteúdo muito importante para você que busca o seu cargo de contador, que é uma porta de entrada ali no concurso público, que pode te abrir portas para outros projetos que você tenha na sua vida, seja, como a gente fala, sobre as perícias, sobre empreender, ou seja, ficar mais tranquilo e ter mais tempo para sua família. Então, eu desejo para você boa sorte nos estudos, boas provas e até o próximo vídeo.